Quero compartilhar com vocês hoje a continuidade de 3 mensagens, que essa será a terceira, que nós denominamos Penso, Logo Creio. A ideia inicial talvez fosse fazer uma mensagem, algumas mensagens um pouquinho mais, a gente chama de apologéticas, um pouquinho mais de defesa da fé, um pouquinho mais teológicas. Mas depois, conversando, resolvemos fazer um viés um pouquinho mais aplicativo, um pouquinho mais relevante para o nosso dia a dia. Porque a teologia sem aplicação vira uma teoria e de boas ideias o mundo está cheio. Precisamos aprender a viver aquilo que nós pensamos e entender por que nós vivemos e de onde vêm os nossos valores e nossos pensamentos. A mim coube falar sobre vivendo sobre a terra. Quer dizer, lembrando que o Daniel ensinou, o Daniel e o Daniel ensinou sobre a Bíblia. E se eu puder resumir um pouquinho o que o Daniel falou, ele mostrou, inclusive com evidências internas da própria Escritura e evidências externas, de que a Bíblia é de fato um livro confiável, é um livro que a gente pode crer nele, ele é em si infalível, não há falhas na maneira como ele foi escrito ou no conteúdo dele, e é um livro que não contém erros, então. A gente diz que ele é inerrante. A Bíblia é um livro que a gente pode confiar. É importante a gente ter essa base, porque senão a nossa base de conversa, de discussão, a base da nossa crença, da nossa fé, de onde nós extraímos nossos valores, passam a ser diferentes. Se você crer num outro livro e eu creio na Bíblia, a nossa base será diferente. Nós precisamos entender do que nós estamos falando e basear, então, os nossos valores, nossa doutrina em cima de um livro. Então, Daniel ensinou que a Bíblia ela é confiável, ela é infalível e é inerrante. Isso é importante porque a Bíblia vai apontar para Deus e depois vai transbordar ou vai resultar no nosso dia a dia, na nossa prática de vida. É interessante, só quero citar, eu estava estudando um pouquinho sobre a Bíblia, nós temos no Antigo Testamento mais de 300 profecias sobre a vinda de Cristo, sobre como Jesus viria, o que ele faria, a maneira como ele seria crucificado. Todas essas profecias foram cumpridas de forma literal, de forma completamente assertiva. Não tem nenhuma uma profecia que ficou para trás. Nós poderíamos dizer assim, puxa vida, essa profecia aqui, o profeta ou aquele que a predisse não acertou, ou o tiro bateu, a bola bateu na trave. É interessante de ver, então, que a Bíblia ela é infalível naquilo que ela expressa. E essa Bíblia aponta para um Deus que é um Deus real, é um Deus para valer. Não é uma energia, não é uma fonte de força. Nosso Deus é uma pessoa. A Bíblia ensina que ele é uma pessoa. E as Escrituras Sagradas apontam para esse Deus. Elas atestam a respeito desse Deus. Elas comprovam que Deus é real e que Deus existe. Nós temos outras maneiras de entender e de crer que Deus existe. A Bíblia diz que a criação, tudo que foi criado, o sol, as estrelas, a lua, as marés, os ciclos. Cláudio pregou esses dias sobre os ciclos, as estações. Tudo isso funcionando com uma harmonia perfeita, aponta para um Criador. Eu estava ouvindo esses dias aquele cientista político que mora nos Estados Unidos agora, Olavo de Carvalho, que é um crítico, mas é um cara muito inteligente. Ele disse que precisa ter mais fé num cientista que monta o seu sistema, provando, por exemplo, o evolucionismo ou a origem da matéria, do que na própria evidência que nós vemos na criação, de que Deus é real. Não é uma força, Deus é real. Nós temos também uma doutrina que fala a respeito da graça irresistível. Se não me engano, Calvino, um teólogo muito antigo, que citou isso, que criou essa ideia. A graça irresistível é aquela atração que nós temos por Deus, não por uma força superior, por um ser superior, mas uma força, quando o amor de Deus nos toca,
quando a revelação do Espírito Santo toca o nosso coração, nós não conseguimos resistir a esse amor, a essa graça, a esse abraçar de Deus na nossa vida. Há um momento em que nós nos entregamos. Precisamos reconhecer esse Deus, esse poder de Deus. E quem já experimentou essa graça irresistível, uma experiência pessoal, comprova que Deus é real. Então, uma vez que nós entendemos a base da nossa fé, que é a Escritura, e acreditamos em tudo o que nela está escrito, eu citei hoje de manhã, os irmãos já sabem que meu avô era pastor, e ele cria muito na Bíblia. E ele era um cara muito simples, acho que eu me baseio um pouquinho nele, assim, né? Ser simples, na maneira como a gente expressa a nossa fé. Ele dizia assim, puxa vida, se a Bíblia dissesse que Jonas foi engolido por um lambari, eu ia acreditar. A Bíblia diz que é um grande peixe, mas se fosse o lambari, é difícil, né? O maior lambari que eu já pesquei, eu acho que era desse tamanho, e é grande. Mas o fato é que se está aqui, nesse livro, a maioria deles tem a capa preta, é para valer. O Ed lembrou também que nós lemos a Bíblia de forma literal. O nosso método da Conde, e o método que nós entendemos, o método correto, é o método histórico-gramatical. Nós olhamos a gramática, nós olhamos a história, a época em que foi escrito, nós tentamos entender ali a intenção do autor, tentamos entender como é que os ouvintes entenderam aquela mensagem e como naquela época isso fez efeito e qual é o princípio que nós podemos aplicar para o dia de hoje. E tudo isso aponta para esse Deus maravilhoso. Só que, como Ed citou também, vários filósofos defendem, como ele citou Nietzsche, que Deus está morto. Deus não é para valer. Deus já era. Deus é uma força, é para os fracos, é para aqueles que não têm o que fazer na vida, é para a gente que está carente, é para a gente que está necessitada, é para a gente que não entende muito bem. Por isso que nós queremos entender, explicar, aliás, e compartilhar, e conversar, e arejar esse assunto entre nós, que a fé é algo racional. A fé não é algo irracional. Você precisa ter muito mais fé para acreditar que não existe Deus e que a Bíblia está completamente errada, do que para crer nesse Deus maravilhoso, na Bíblia e naquilo que nela está escrito. Nem sempre é fácil a gente entender o que está escrito. Algumas coisas são difíceis, outras são difíceis de entender, outras são difíceis de aplicar, outras são difíceis de viver, mas a Bíblia é a base daquilo que nós cremos e daquilo que nós ensinamos. E por isso que a Bíblia tem a ver com o meu dia a dia. Se a Bíblia é para valer, e é verdade, se Deus existe e Ele é real, eu não posso viver de qualquer jeito. Isso precisa trazer uma implicação para a minha vida pessoal. Então a minha tarefa hoje é compartilhar com vocês, conversar com vocês um pouquinho sobre alguns aspectos práticos da fé cristã, da presença de Deus, da existência de Deus e da Bíblia. Primeiro, Deus comigo mesmo, depois eu com meus relacionamentos, eu com Deus, eu com meus relacionamentos e eu com a sociedade, como me relaciono com aquilo que eu faço e com as outras pessoas. Eu queria olhar com vocês, primeiro, eu e Deus. Eu estou pensando nessa frase que eu fiz. Eu descubro quem eu sou quando descubro quem Deus é. Assim, em Deus, posso viver livre para ser transformado. A minha tese é de que nós só conhecemos quem nós realmente somos quando nós nos encontramos de fato com Deus. Antes, nós temos uma pressuposição de quem nós somos. Nós temos algumas ideias a respeito de nós mesmos. Sabemos do que nós gostamos, sabemos do que nós não gostamos, nossas preferências, o time que nós curtimos, o time que nós não curtimos, o partido político e várias coisas a respeito do que eu gosto ou não gosto. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de preferências, eu estou falando de quem eu sou. De quem eu sou. Basicamente, nós achamos que nós somos pessoas boas, que nós não somos pessoas tão más. Nós trabalhamos,
somos honestos, acho que posso falar no plural aqui, sem medo de errar, de acertar. Trabalhamos, temos nossas famílias, lutamos por valores bons, procuramos ser íntegros nos nossos relacionamentos, atividades. A gente se acha uma pessoa legal, a gente não é de se botar fora, né? Existe uma doutrina, que eu estive lendo ainda hoje, que é a doutrina da depravação total. É uma doutrina estranha. A doutrina da depravação total diz que não há nada de bom no homem e que não há nada que o homem possa fazer para alcançar o favor de Deus. Mesmo eu, sendo cristão há muito tempo e tendo a responsabilidade de ensinar a Bíblia, quando eu li aquilo ali, eu falei, nossa, que coisa ruim isso aqui, né? Ler aquilo ali dizendo que não tem nada de bom na gente e de que a gente não é legal e de que é complicado aquilo ali. Mas a gente precisa pensar um pouco nisso. Eu quero levar vocês a pensar um pouquinho a respeito disso. Abra comigo Romanos 3, versículos 23. É um versículo que a gente devia saber de cor, porque faz parte da nossa vida cristã. Pois todos pecaram e destituídos, separados, estamos da glória de Deus. Nós perdemos o privilégio de desfrutarmos da presença de Deus na nossa vida, por causa do pecado. A Bíblia nos ensina e que nós temos dois tipos de pecado na nossa vida, basicamente. O pecado que nos foi imputado por Adão, Romanos fala a respeito disso. Nós já nascemos em pecado. Davi, no Salmo 51, diz, 139, acho que é. Em pecado concebeu a minha mãe. Não que ela fez uma coisa errada, mas ele já nasceu de uma forma pecaminosa. A natureza do pecado, o DNA do pecado está na gente. A Ana saiu dali, o neto de vocês estava ali antes. E ele é um baixinho alemão, assim, fortinho. E o pai dele está me contando esses dias que numa piscina de bolinha, um piá pegou e puxou ele para baixo, assim. Ele sumiu embaixo das bolinhas. Daqui a pouco o alemãozinho levantou, ele tem 2 anos? 1 ano e meio, bem mais novo. Ele levantou, foi atrás do algoz dele, agarrou ele por trás e botou o guri para baixo. Mas, o pai não precisou nem ensinar. Já veio aquele instinto de defesa, né? Está dentro da gente isso. Nós nascemos assim. Isso está no nosso DNA. Se você olhar um pouquinho antes, Romanos 3, versículo 10, diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Provavelmente, baseado nessa passagem, é que surge então a doutrina dessa depravação total, que mostra que o homem é complicado. Nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Nós procuramos ser bonzinhos, né? Mas daqui a pouco na nossa caminhada a gente acaba escorregando e erra. Paulo diz isso, né? Puxa, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Que confusão que está na minha vida. Maldito homem que sou, ele conclui. E tem uma passagem que hoje de manhã eu citei só, mas eu quero olhar com vocês, que durante o louvor eu olhei ela de novo, é Gênesis 6. Gênesis 6, 5. Essa passagem ela se coloca antes do dilúvio. É Deus olhando para a humanidade, antes de acontecer o dilúvio, e veja a percepção de Deus sobre a humanidade. Deus diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha essa passagem agora, olha o que Deus diz aqui. Então o Senhor se arrependeu, ou se entristeceu, se compadeceu de ter feito o homem sobre a terra. E isso lhe cortou o coração. Deus, quando viu a má inclinação do mal, a inclinação do mal no coração do homem, Deus ficou triste, cortou o coração de Deus.
a perversidade, a inclinação do mal, era sempre para aquele lado, era constantemente para aquele lado. Que coisa, que palavra! Cortou o coração de Deus. O coração de Deus continua cortado por mim e por você hoje, porque nós não melhoramos no século 21. Nós temos uma estimativa de vida maior, melhor, nós temos uma qualidade de vida melhor, nós temos remédios, nós temos plano de saúde, nós temos automóveis, nós vamos à lua, mas o nosso coração continua corrupto. E esse é quem nós somos, esse é quem você é. Infelizmente. Mas eu me acho uma pessoa boa. Roger, tu não me conhece. Não sou de botar fora. Ao mesmo tempo em que nós precisamos descobrir quem nós somos pela Escritura, como Deus nos enxerga, tem um outro lado também. Porque Deus nos enxerga como nós somos e Ele nos ama. Deus enxerga a nossa incapacidade de fazer o bem e Ele entrega seu Filho por nós, por amor. Deus percebe a gente como crianças atrapalhadas e Ele vem, Ele entra na história da humanidade, na pessoa de Jesus Cristo, para mostrar o amor dele por nós e dizer, há uma esperança para vocês. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz, nós somos miseráveis, nós somos como vermes, não há nada de bom em nós. A boa notícia é, Deus nos ama. Há uma esperança em Jesus Cristo. Nós andamos longe de Deus. Não importa o que você faça de bom, Isaías diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Cara, se tu faz coisa boa, não vale nada, tu vai para o inferno igual. Essa que é a verdade. Porque você anda no pecado, eu ando no pecado. Mas Deus nos ama. O Evangelho tem essa má notícia e essa boa notícia. Isso chama-se Evangelho. Há uma esperança. Olha comigo Romanos 5, versículos 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus por mim e por você, ele é um amor extravagante. Nós temos conversado um pouquinho sobre a história do filho pródigo, né? Quando o filho volta, o pai abre os braços, o pai não impõe nenhuma restrição, o pai ele abraça e diz assim, bem-vindo para casa, meu filho. Esse amor assim, que é difícil para nós entendermos, porque quando você fala de amor de pai, você olha para o seu pai, né? Lembra do teu pai, da tua mãe, e embaça um pouquinho, porque nem todos nós tivemos. Não, ninguém teve um pai 100% bom. Tivemos pais bem comprometidos e trabalhadores e que nos inspiraram, mas nossos pais não eram. Deus é um exemplo de pai que pela fé nós temos que entender e aceitar esse amor. Hoje de manhã eu citei, volta e meia eu lembro do meu pai quando falo de criança. Meu pai era médico, parteiro e tentou me introduzir nesse ramo quando eu era adolescente. E eu fui assistir algumas cirurgias, né? Botava aquelas máscaras, aquelas coisas todas. Nos bons tempos de beneficência portuguesa, era à noite, vários partos aconteciam ali. E eu lembro, acho que eu já citei aqui, que quando o bebê nasceu, a enfermeira pegou o bebezinho no colo e pediu para eu sair com ela, para fazer os procedimentos ali. E o pai estava na sala de parto, olhando assim, com os olhos regalados, né, para o filho dele, e a enfermeira chegou para mim e disse assim, olha aqui, Roger, que coisa linda, né? Eu olhei para aquele bebê e falei, nossa, todo cheio de cerinha branca, ensanguentado, aquele cordão umbilical pendurado para fora do lencinho branco. Eu não falei nada, porque eu queria dizer, eu não concordo, acho horrível, né? Mas eu fiquei quieto. Mas aquele bebê não fez nada, só por existir. Os pais dele já se apaixonaram por ele antes dele existir, à primeira vista. Sujo, melequento, cheio de sangue. Aquele cordão umbilical, as unhas compridinhas, né? Quando nasceu a Rebeca, a Betty Seitz foi lá, cortou as unhas dela. Eu achei a Rebeca maravilhosa. Foi desse jeito assim, né? Que ela nasceu. E eu fiquei assim deslumbrado com a Rebeca.
Mas aí quando a Beth pegou e cortou as unhazinhas dela, e deu aquele banhozinho nela, e colocou aquele tip-top cor-de-rosa, o primeiro cor-de-rosa que eu vi em toda a minha vida, né? Eu fiquei maravilhado, eu fiquei assim, que coisa. Para mim essa é a melhor expressão do amor de Deus por você e por mim. Não é o que você faz, é quem você é. Você é o filho amado de Deus, atrapalhado, pecador, enlamaçado pelo pecado deste mundo, atrapalhado, mas Deus te ama. O amor de Deus por ti é maravilhoso. Precisamos aprender a viver esse amor de Deus por nós. E quando nós descobrimos que Deus nos ama dessa forma, eu não preciso mais me comportar de forma boazinha, tentando esconder quem eu sou e entendendo que o meu bom comportamento agrada as pessoas e agrada a Deus. Não que eu possa viver de forma destrambelhada, mas, por exemplo, vamos dizer que hipoteticamente eu tivesse um problema de ira. Reconhecendo que Deus me ama e que Deus tem um plano de amor por mim, eu posso com liberdade lidar com esse tema. Reconhecendo essa minha fraqueza, essa minha disfuncionalidade, e eu posso chegar para minha esposa, para meus filhos e dizer, olha, o pai de vez em quando age de uma forma incorreta. Tenho vergonha até de dizer isso para vocês. Mas porque Deus me perdoou, eu posso reconhecer diante deles que eu tenho essa falha e que eu posso também pedir perdão a eles, porque eu agora vivo como alguém que fui perdoado, que entendi esse amor. Eu não preciso mais fingir que nada aconteceu, ou me policiar para não fazer, no sentido de me domar, aquele bom caratismo, aquela maneira correta de viver, ela é joia. Mas como Daniel diz, aquela ilustração, eu gosto muito daquela ilustração, eu vou repetir, é como se você colocasse você pega o Rottweiler e você coloca uma focinheira no Rottweiler. Pronto, resolveu o problema. Viver de uma forma a não lidar com os seus problemas, não se conhecer, não deixar Deus operar, não deixar Deus transformar o seu coração, é viver de focinheira. Porque o que Deus quer fazer não é colocar focinheira na gente, mas é domar o nosso coração, é mexer no nosso coração, é transformar os nossos impulsos lá de dentro para fora. Eu falei de ira, mas podemos falar de medo, nós podemos falar de inveja, nós podemos falar de cobiça, qualquer coisa. O que pega para ti? Enquanto tu não entender esse amor de Deus, enquanto tu não te entregar para esse Deus, tu não vai conseguir lidar com quem você é. O plano de Deus para nós é uma transformação. Eu lembro daquela ideia da borboleta e da larva, né? É de outra natureza. Você vê uma larva, você diz, daqui não sai uma borboleta. Sai. Né? Depois que sai, você olha, mas que isso? Um rasteja, o outro voa. Um é nojento, o outro é belo. Transformação é algo novo. É esse o plano de Deus para a nossa vida. Não é religião, não é vir à igreja, não é dar o dízimo. É algo diferente, é algo superior, é algo maravilhoso, é algo que existe. Nós somos tão materialistas e tão agarrados ao que nós vemos que é difícil da gente entender. Nós somos uma sociedade consumista e materialista, mas há algo especial de Deus para nós, a despeito de quem nós sejamos. Deus nos ama. Quando nós entendemos isso, quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. E eu posso viver assim, de forma livre. Enquanto Deus vai lidando com o meu coração, enquanto eu vou sendo transformado, enquanto eu conheço esse Deus maravilhoso, esse amor de Deus, eu posso ser o Roger na frente de todo mundo, não preciso ter vergonha, posso dizer, eu luto com essa área, ora por mim, eu quero ter vitória logo. Não é muito fácil. No nosso grupo pequeno, devagarinho, de vez em quando, nós temos tido essa liberdade de abrir o nosso coração, de citar algumas coisas difíceis que cada um de nós está enfrentando e pedir oração para os nossos parceiros ali. Porque sozinho a gente também não consegue, né? A gente tem a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós precisamos dos nossos parceiros, dos nossos companheiros, nossos irmãos em Cristo, para dar os passos de fé necessários, para a gente vencer, para a gente ter vitória. O segundo aspecto que eu quero comentar com vocês é a relação dos meus relacionamentos. Em relação aos meus relacionamentos. Se eu conheço a Deus, se a Bíblia é verdade, se Deus existe,
se eu tive um encontro com Deus e eu estou sendo transformado pelo amor de Deus na minha vida, se os valores estão mudando, o velho Roger está ficando para trás, um novo Roger está sendo construído aqui, está sendo moldado, forjado, às vezes por lágrimas, às vezes por tensões, às vezes com vitórias que precisam ser celebradas. Se isso está acontecendo na minha vida, eu preciso ter um impacto disso nos meus relacionamentos. Eu não posso mais viver da mesma maneira com minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos. Não posso. Os meus relacionamentos precisam ser transformados. Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 32. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se nós somos perdoados em Cristo, e somos, todos aqueles que entenderam o perdão e aceitaram, nós temos que viver estendendo o perdão a outras pessoas. E Daniel citou esses dias, nós temos que viver de forma bondosa e compassiva. Essa maneira que nós vivemos. Eu não preciso mais olhar para aqueles que estão perto de mim, que me cercam, com aquele olhar de cobrança, com aquele olhar de, puxa, ainda assim, ainda aquilo aconteceu, não mudou ainda. E eu falo isso por experiência própria, porque essa é a minha experiência de vida. Muito do que eu falo aqui é do que eu estou vivendo. Deus me perdoou. Eu sou um mala sem alça. Por que eu vou ficar cobrando dos outros? Que direito tenho eu de ficar impondo nos meus relacionamentos a minha vontade, o meu tempo, a minha velocidade, o meu jeitão, vivendo como perdoados, que entendem a graça de Deus, que estendem a graça de Deus aos outros. Nós somos convidados por Deus, quando nós encontramos a Deus, de viver nossa vida como agentes da graça de Deus, a partir dos nossos relacionamentos. Relacionamentos quebrados. Daniel falou sobre perdão na noite das sopas. Relacionamentos quebrados, eles entristecem o coração de Deus. Deus não deseja relacionamentos quebrados. Mas por causa do nosso ego, por causa da nossa índole perversa e cheia de direitos, nós acabamos nos afastando das pessoas. E não estendemos perdão, e também não temos o privilégio de receber perdão. E a Bíblia diz para nós que nós devemos ser bondosos e compassivos. E o paralelo dele, a base dele é que Deus fez isso com você. Se Deus fez isso com você, se Deus te perdoou, se você teve encontro com Deus, se isso foi relevante na sua vida, a maneira como você se relaciona precisa mudar. O jeito como você trata as pessoas de perto tem que ser diferente. Pais não são perfeitos, nunca serão. Mas, filhos, nós não podemos julgar nossos pais e não dar um passo em direção aos pais. Os pais cobram, os pais exigem, os pais têm o papel de autoridade, têm o papel de juiz, têm o papel de estabelecer as regras, e isso é chato, a gente sabe. Mas vocês devem tratar com bondade os pais de vocês. Esposas, os maridos não são perfeitos, nunca serão. Eu acho que eu não serei também. Mas os erros dele, aquilo que ele vem cometendo há tanto tempo, que tu já está cansada de falar, trata com bondade, tenta dialogar, tenta te compadecer e entender talvez a razão por que ele lida com isso. Se Deus teve paciência com você e te amou, sendo você alguém, lembrando do bebê, né? Como você não vai amar aquele que está do seu lado? Não estou dizendo que ele não tem erros. Eu estou dizendo que o teu papel é ser bondoso, é ser compassivo e ser perdoador. E a terceira maneira, a terceira implicação de nós crermos em Deus e sermos tocados por Deus é a minha relação com a sociedade, a minha relação com aquilo que me cerca. Por sociedade eu quero entender meus vizinhos de apartamento, o pessoal do meu condomínio, o meu colega de trabalho, o meu colega de empresa, o meu parceiro de negócio, as autoridades que nos governam nessa cidade, nesse estado, nesse país. Esse é um tema complicado de falar, né? Aqui nos tempos de hoje, no Brasil. Mas a Bíblia, em Efésios 5, abra comigo ali para Efésios de novo. Nós estamos em Efésios 5:15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem.
que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa passagem está sublinhada na minha Bíblia aqui, eu acho muito impactante, me exorta, me chama a atenção essa passagem. O que ele pede? Ele fala duas coisas. Tenham cuidado. A gente precisa cuidar. Nós estamos no meio de uma sociedade complicada. Falta de segurança, falta de visão das nossas autoridades, o vizinho que não desliga aquele rádio lá com Axé Music, entendeu? E o condomínio todo já não sabe o que fazer, e aí a reunião do condomínio esquenta, e aí tem aquele cara que não pagou a dívida para ti, ele disse que ia pagar, o dinheiro não entrou, e a gente vive, os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são maus. Paulo, quando escreve para o jovem Timóteo, orientando ele como jovem líder da igreja, ele diz assim, olha, os dias são maus, e ele faz uma lista, os homens serão perversos, terão mais amor de si mesmos do que dos outros, não terão amor pela família. Ele cita várias coisas ali, várias características desses dias maus. Então, esses dias maus, a Bíblia sugere que nós tenhamos cautela. Cautela no sentido de que nós tenhamos discernimento de não nos envolvermos com aquilo que desonra a Deus, que não traz glória para Deus, aquilo que machuca a Deus. Se machuca a Deus, me machuca. Porém, algumas coisas trazem um benefício imediato para mim, mas não agradam a Deus. Algumas coisas, por exemplo, algum negócio que eu possa fazer ali, alguma comissão que eu leve. Eu estava citando hoje, eu levei meu carro na oficina semana passada, e uma empresa familiar, uma empresa pequena, e na hora de tirar meu carro, eu fui até lá dentro, falei direto com o mecânico, que é o chefe da oficina, e ele disse para mim assim, olha, se tu me der uma gorjeta, eu não tomei nota na ficha disso, e aí deixa assim, porque lá na frente eles nem vão perceber, né? Eu falei, pô, que coisa, eu fui exposto, eu não imaginei aquela situação naquele momento, entendeu? O mecânico lá na oficina, é que lida com isso, isso está na sociedade, isso está na oficina, isso está na fruteira, isso está do mais alto escalão da nossa sociedade, até lá embaixo, essa cultura que nós vivemos, os dias são maus, nós temos que ter cautela como nós vivemos. Certas coisas não nos são lícitas, desagradam a Deus, desonram a Deus, porque Deus deu sua vida por nós, Ele tem um plano de amor por nós, e não cabe para a gente que foi perdoado e está sendo transformado, agir de certa forma, criar algumas situações, aceitar certos subornos, praticar certas coisas. Então, a cautela é necessária. Então, como é que eu vivo na sociedade? Primeiro, sabendo que a gente vive numa sociedade complicada. Alguns têm esperança de que melhore, não sei. O prognóstico bíblico é que não melhore, é que a coisa piore. Os dias são maus e irão piorar. Então devemos ver com cautela, diz ali. Não como insensatos, mas como sábios. E ele fala que nós devemos aproveitar cada oportunidade. O que é aproveitar cada oportunidade? Como é que você, alguém que crê na Bíblia, alguém que acredita nesse Deus vivo, alguém que um dia se entregou para Deus e tem sido transformado por Deus, tocado pelo amor de Deus, como é que você aproveita cada oportunidade? O que é isso para você? Como é que Gui trabalha na polícia, como é que lá em Novo Hamburgo tu pode aproveitar cada oportunidade? Né? Como é que o João, que trabalha no banco, pode aproveitar cada oportunidade ali? Como é que o Daniel, que é comerciante, o João também, como é que vocês podem aproveitar cada oportunidade? Como é que a gente lida com isso? Nós precisamos entender que, como filhos amados, Deus nos comprou com um alto preço. Foi o preço do Filho amado dele, Jesus. Você não foi salvo para você apenas não ir para o inferno. Nós fomos salvos porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. E Ele aqui em Porto Alegre, Ele tem um plano para a cidade de Porto Alegre. Tem muitas pessoas em Porto Alegre aqui que ainda vivem completamente sem esperança, com uma roupa bacana, com o terno alinhado e o coração desmanchado dentro.
com o perfume do último tipo, mas enlameados de sujeira. Gente que está andando de carrão e não sabe o que vai fazer no dia de amanhã, vivendo sem esperança. Nós somos chamados para sermos agentes do reino de Deus, trazendo esperança para essas pessoas. Assim nós temos que aproveitar cada oportunidade. Seja sábio, não viva como insensato. O reino de Deus precisa ser estabelecido em Porto Alegre, há um mandato para nós aqui nessa cidade. Essa igreja está aqui não é por acaso, você foi alvo do amor de Deus não por acaso. Há um plano de Deus para usar você. À medida que você se deixa ser transformado, à medida que você experimenta relacionamentos de amor e de perdão, e você é restaurado nos seus relacionamentos, você precisa estender isso para outras pessoas também, aproveitando cada oportunidade. Falando sobre o amor de Deus, muitos de nós não estão tendo cuidado com a maneira como vivem. Não estão. Muitos de nós têm vivido de qualquer jeito, vindo à igreja, feito, mas não estão atentos. E aí acabam caindo em algumas armadilhas, acabam se machucando. Feridas são criadas. Graças a Deus, quando são percebidas a tempo e são curadas. Quando há reconhecimento, arrependimento, perdão. Mas às vezes não há. Se a Bíblia é verdadeira, e é. Se Deus é todo-poderoso, e é. Eu preciso viver de uma forma sábia no meio da sociedade. Eu preciso viver de uma maneira, como Jesus fala em Mateus 6 ali, eu preciso ser sal, eu preciso temperar o lugar onde eu estou. Eu preciso criar um sabor diferente naquela repartição, naquela empresa. Eu preciso criar um sabor diferente no condomínio que eu vivo. Eu não posso viver como alguém normal, porque eu sou alguém que foi salvo por Jesus. Gente, faz diferença. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Para que você viva relacionamentos transformados, significativos, viva de bem com a vida. Para que você viva inserido na sociedade de uma forma relevante e em paz, porque a gente vive hoje no Brasil, às vezes que você olha a notícia e lê algumas coisas, você dá vontade de banhar a espada, não dá? Dá vontade de... Porque é tanta injustiça, é tanta coisa errada que acontece, é tanta criminalidade, até onde isso vai, né? Às vezes a gente pensa, não houveram dias tão maus que nem esses. Aí você vai para a Bíblia, olha em Corinto ali, você olha o que acontecia no Antigo Testamento, onde as crianças mais velhas eram sacrificadas para aqueles deuses. Você fala, nossa, que horror. Então a maldade do homem, ela não é coisa nova, ela vai se sofisticando só. Eu tenho evitado sair do Face, tenho evitado até jornal. O Daniel perguntou para mim esse dia, tu não está olhando nem jornal? Eu falei, não estou. Cara, não está me fazendo falta. E as notícias não mudam, né? Elas... Aquele novela de uma emissora que eu não vou citar, você para de ver alguns capítulos e... mesma coisa, né? Eu não tenho... Mas ontem eu assisti com o chimarrão ali, eu e a Suzy, e aí notícia lá da Band, o pai entra numa casa e mata o seu próprio filho, atira no outro, ele é baleado, e vai para o hospital e dá arma para a esposa e diz assim, agora atira em mim. A esposa diz, eu não vou atirar, eu não sou criminosa. Gente, até onde vai isso? Aí a gente vive no meio disso. Para que nós vivemos aqui? Para nos aquartelar, para nos resguardar, para nos proteger? Gente, esse ministério que Lilian e alguns irmãos estão à frente, o Sami está indo, é para isso. Nós temos que sair daqui, ir lá na sociedade e ser bênção naquele lugar, semear naquele lugar, ser sal, ser luz. Porque se você conseguir influenciar 2, 3, 4 adolescentes por semestre, que influência tremenda nós teremos como cristãos nessa cidade. Temos que continuar com isso. Então nós precisamos sair de onde nós estamos, entender que nós vivemos dias maus, viver com cautela, mas aproveitar cada oportunidade ao máximo. Esse é o nosso desafio. Quero concluir dizendo que o amor de Deus, ele está presente e disponível a cada um de nós. É possível que você acredite em Deus, mas que ainda não tenha
considerado. De que você anda longe de Deus, você se acha uma pessoa, na média, legal, um cara cool, você tem feito coisas boas, tem feito doações, tem feito boas obras. A ideia da perversão total, deixa eu dizer uma frase para vocês aqui, é que o homem é totalmente incapaz de salvar a si próprio, ou de fazer qualquer obra meritoriamente boa com respeito à salvação. Você pode fazer coisas muito boas, mas a Bíblia diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, descortina para você um novo mundo, uma nova realidade, algo espetacular, que antes você ouvia, mas você não tinha discernimento espiritual. O Novo Testamento diz como se caíssem escamas dos olhos. Então a gente enxerga o que antes a gente não enxergava. Deus é real. O Espírito Santo age em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E há algo novo para cada um de nós. Embora muitos de nós ainda não tenhamos despertado para esse algo novo. O que a Bíblia fala de nascer de novo. Lembra do bebê? É isso. Aquele nascimento maravilhoso, um nascimento espiritual. Porque até agora, antes de Jesus, antes da fé, todos nós estávamos mortos, diz ali Romanos, por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados. Se você tem dúvida a respeito da sua salvação em Jesus, se você não tem certeza do que eu estou falando aqui, eu gostaria de convidar você a considerar uma oração de que Deus se revele para você. A iniciativa da salvação nasce no coração de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, diz ali Efésios 2. É por meio da graça. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. E quem sabe você possa sair daqui com esse desafio de considerar, abrir a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, para entender algo novo na sua vida. Para você se reconhecer como indivíduo, saber quem você é, experimentar uma nova vida em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de amor, agradeço ao Senhor pelo amor inexplicável que Tu tens tido por mim, na minha vida. Eu tenho aprendido que quanto mais eu me achego ao Senhor, quanto mais eu conheço da pessoa de Jesus Cristo, do amor que Ele estendeu por mim, mais Ele me aponta e me mostra quem Deus é. E à medida que eu conheço Deus, Pai, tem sido a minha experiência na minha vida, que comprova o que a Bíblia fala é verdade, eu tenho descoberto, Senhor, o quão inclinado para o mal o meu coração é, o quão eu preciso de Ti, o quão eu preciso andar em humildade com o Senhor. Eu tenho percebido muitas vezes a minha carne aflorar e querer realizar minhas vontades na minha vida, às vezes usando minha esposa e meus filhos para o meu próprio bem, pessoas muito próximas minhas, a que eu amo e considero demais. Às vezes eu uso para satisfazer os meus desejos dos meus próprios amigos, Pai. Isso é pecado, isso é ruim. Eu não quero agir dessa forma, Pai, eu quero agir de uma forma diferente. Eu preciso que o Senhor continue lidando com o meu coração, continue me transformando. Eu quero aprender a me entregar ao Senhor a cada dia. Eu quero aprender a me entregar ao Senhor a cada semana, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo a minha inclinação para o mal e pedindo ao Senhor para agir em meu favor, me transformando. Se há alguém aqui presente hoje, Pai, que ainda está entendendo essa coisa de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz, e que Tu possas te revelar a Ele, Pai. A fé é iniciativa Tua, a salvação nasce no Teu coração. Toca aqui, Pai, no coração das pessoas essa noite, em todos aqueles que com sinceridade, sem barreiras, sem preconceito, estão querendo aprender sobre esse Deus de amor. Que o Teu Espírito faça a obra nessa noite, Pai, e toques no coração dessas pessoas. Toca no meu coração também. E que Tu tragas para nós uma maneira diferente de viver o nosso dia a dia,
nos meus relacionamentos, comigo mesmo e com a sociedade a que eu estou inserido aqui em Porto Alegre. Eu louvo ao Senhor pelo teu amor por mim. Eu agradeço ao Senhor que o Senhor não se cansa de mim. Eu louvo ao Senhor que sempre há um novo começo para aqueles que te amam e que andam em humildade e em arrependimento diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra, que não volta vazia, essa tua promessa, e que nos edificou e nos confrontou nessa noite. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos. Amém.